Queridos irmãos, aqui nos reunimos todas as quintas-feiras, às 16 horas, para o Evangelho Luz no Lar, que tem como objetivo a propagação do culto evangélico no lar, que por sua vez é uma prática que nos aproxima da espiritualidade superior, beneficiando não somente a nossa família, mas também toda a vizinhança, com energias benfazejas de paz, amor e luz, bem como a proteção magnética do lar. Se pudéssemos entender a extensão desses benefícios, nunca deixaríamos de proporcionar este cuidado, esta bênção à nossa família. Então, convidamos a todos os irmãos a pelo menos uma vez por semana, em dia pré-determinado, com a família ou sozinho, a realizar o Evangelho no lar, pois que quando nos conectamos com os ensinamentos do Divino Mestre, trazemos a paz ao nosso coração, permitindo que a diretriz de Jesus seja eficiente rota de amor aos nossos lares. E a benfeitora Joana de Ângeles, em uma das suas obras, nos adverte: acende o sol do Evangelho em casa, reúne-te com os teus para orar, e jamais triunfarão trevas em teu lar, em tua família, em teu coração. E na tarde de hoje, o nosso Evangelho será relacionado ao Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, Sede Perfeitos, item 5, a parábola do semeador. Naquele mesmo dia, tendo saído de casa, Jesus sentou-se à beira do mar e logo se reuniu grande multidão à sua volta, o que o levou a entrar numa barca, onde se sentou, permanecendo na margem todo o povo. Disse então muitas coisas por parábolas, falando-lhes assim: aquele que semeia saiu a semear, e semeando, uma parte da semente caiu ao longo do caminho, e os pássaros do céu vieram e a comeram. Outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque não era muito profunda a terra onde haviam caído. Mas, levantando-se o sol, as queimou, e como não tinham raízes, secaram. Outra parte caiu entre espinheiros, e estes, crescendo, as abafaram. Outra, finalmente, caiu em terra boa e produziu frutos, dando algumas sementes 100 por 1, outras 60 e outras 30. Ouça quem tem ouvidos de ouvir. Mateus, capítulo 13, versículos de 1 a 9. Escutai, pois, vós outros, a parábola do semeador. Quem quer que escute a palavra do reino e não lhe dá atenção, vem o espírito maligno e tira o que lhe fora semeado no coração. Este é o que recebeu a semente ao longo do caminho. Aquele que recebe a semente no meio das pedras é o que escuta a palavra e que a recebe com alegria no primeiro momento, mas não tendo raízes, dura apenas algum tempo. Ao sobrevirem reveses e perseguições por causa da palavra, tira ele daí motivo de escândalo e de queda. Aquele que recebe a semente entre espinheiros é o que ouve a palavra, mas em quem logo os cuidados deste século e a ilusão das riquezas abafam aquela palavra e a tornam infrutífera. Aquele, porém, que recebe a semente em boa terra é o que escuta a palavra, que lhes presta atenção e em quem ela produz frutos, dando 100 ou 60 ou 30 por 1. Mateus, capítulo 13, versículos 18 a 23. Então,
com essa belíssima passagem do Evangelho de Mateus, podemos pensar no Divino Mestre como semeador que lança amorosamente as sementes do Evangelho nos diferentes solos, que seriam todos aqueles que em algum momento recebem a semente bendita. Esta parábola exprime perfeitamente os matizes existentes na maneira de serem utilizados os ensinamentos do Evangelho. Alguns de nós são indiferentes, cujos corações não sentem os ensinamentos, são terrenos ainda não preparados para a semeadura. Outros, ainda temos muitas pedras no nosso terreno e recebemos a semente com entusiasmo, acreditando que encontrou uma solução para suas vidas, mas que frente aos desafios da vida não se conseguem manter fiéis aos ensinamentos do Jesus. Outros têm espinhos que sufocam as sementes lançadas. Os espinhos seriam as nossas viciações, más inclinações ou imperfeições que ainda abrigamos. E, enfim, tem aqueles que têm uma terra mais ou menos fértil, que já tem condições de propiciar a germinação da semente, bem como o surgimento e amadurecimento da planta e a produção do fruto. Aqui, os ensinamentos da Boa Nova são assimilados e difundidos, porém, essa produção depende do amadurecimento espiritual de cada um. Os adeptos sinceros do Evangelho são como a terra boa da parábola, que, inspirados nos ensinamentos do Cristo, se esforçam para vivenciar a Boa Nova, reconhecendo suas limitações, mas que não esmorecem perante os desafios e adversidades que a vida traz, sendo exemplo de conduta e de fé. No livro Pão Nosso, Emmanuel nos fala: se o terreno do teu coração vive ocupado por ervas daninhas e se já recebeste o princípio celeste, cultiva-o com devotamento, abrigando-o nas leiras da tua alma. O verbo humano pode falhar, mas a palavra do Senhor é imperecível. Aceita-a e cumpre-a, porque se te furtas ao imperativo da vida eterna, cedo ou tarde o anjo da angústia te visitará, indicando-te novos rumos. Então, irmãos queridos, se já recebemos as sementes do Evangelho, nos esforcemos para entender, para sentir e para viver os ensinamentos do Cristo. Embora ainda tenhamos algumas pedras, alguns espinhos nos nossos terrenos, pois que somos seres humanos ainda imperfeitos, mas com responsabilidade de fazer o nosso melhor com as sementes que já recebemos. E assim, Senhor, nos encaminhando por final, te pedimos que vibrações de muita paz, amor e saúde possam envolver as nossas famílias, os nossos amigos, os nossos irmãos necessitados tanto do corpo quanto do espírito. Te pedimos, Senhor, aos que se encontram doentes, te pedimos pelos nossos governantes, pelo nosso planeta e pelo nosso amado lar de Fabiano de Cristo. Que Jesus, o médico das almas, floresça em nossos corações, permitindo que possamos, a seu exemplo, sair a semear. Que assim seja.